A genialidade muitas vezes caminha lado a lado com a morte. Alguns inventores acreditaram tanto em suas criações que decidiram testá-las pessoalmente e pagaram com a própria vida. Vamos conhecer 10 casos de inventores que morreram tragicamente por conta do que criaram. Me diga, você teria coragem de testar sua própria invenção? Franz Reichelt, o ejetar na aviação. Um alfaiate francês queria criar um paraquedas para que pilotos de avião pudessem usá-lo como um traje de segurança. Em 1912, para testar sua invenção, ele pulou do primeiro andar da Torre Eiffel. O problema? Seu traje não funcionou e ele caiu diretamente no chão, morrendo na hora. Valerian Abakovsky, o trem da morte. Abakovsky projetou o aerovagon, um trem experimental movido por uma hélice de avião para transportar oficiais russos em alta velocidade. Em 1921, durante um teste de retorno, a locomotiva descarrilou violentamente, matando Abakovsky e outras 6 pessoas. Otto Lilienthal, o pai do voo planado. Lilienthal foi um dos primeiros a desenvolver planadores baseados em princípios aerodinâmicos. Ele testava suas criações pessoalmente e acumulou mais de 2.000 voos bem-sucedidos. Mas em 1896, um de seus planadores perdeu estabilidade. Ele caiu de uma altura de 17 metros e quebrou a coluna. Suas últimas palavras? Sacrifícios precisam ser feitos. Alexander Bogdanov, um cientista russo do início do século XX, acreditava que as transfusões de sangue poderiam rejuvenescer e até prolongar a vida, uma teoria que refletia sua busca pela imortalidade. Ele testou sua teoria em si mesmo, recebendo sangue de diferentes doadores, mas, em uma de suas transfusões, o sangue estava contaminado, levando a uma ocorrência fatal que acabou tirando sua vida. Apesar de sua morte trágica, o impacto de sua pesquisa vai além de sua tentativa de alcançar a imortalidade. O teste errado de Bogdanov foi, na verdade, um marco importante na história da medicina, pois trouxe à tona questões fundamentais sobre a segurança e a ciência das transfusões de sangue. Embora a prática de transfusões já existisse antes, foi após essa época que as transfusões foram rigorosamente regulamentadas e científicas, levando à descoberta da importância da compatibilidade sanguínea, da identificação dos tipos de sangue e da realização de testes para evitar reações adversas, como a que matou Bogdanov. Smolinski tentou criar um carro voador ao anexar asas de um avião Cessna a um Ford Pinto. Em 1973, durante um teste de voo, uma das asas se soltou e a aeronave improvisada caiu, matando Smolinski e seu copiloto. O projeto acabou morrendo junto com ele. Hanley projetou um dos primeiros submarinos da história, chamado H.L. Hanley, para ser usado na Guerra Civil Americana. Durante um teste em 1863, a embarcação afundou inesperadamente, matando Hanley e toda a tripulação. Curiosamente, o submarino foi recuperado e usado novamente, mas afundou outra vez, matando outra equipe. Max Valier, o rei dos foguetes. Valier ajudou a desenvolver os primeiros foguetes de combustível líquido. Em 1930, enquanto realizava um teste em seu laboratório, um dos motores explodiu, matando-o instantaneamente. Apesar disso, seus avanços ajudaram na criação dos foguetes modernos. Sylvester H. Roper foi um dos pioneiros na invenção da motocicleta movida a vapor, uma tecnologia revolucionária para a época. Em 1896, enquanto realizava um teste de velocidade com sua moto, ele perdeu o controle e caiu. A versão oficial afirma que ele teria sofrido um ataque cardíaco antes do acidente,
Mas o mistério em torno da verdadeira causa de sua morte nunca foi esclarecido. Estranho, não é? E se esse acidente não foi acidental? Roper estava planejando mudar o futuro da mobilidade, com uma motocicleta que funcionava com vapor, muito antes da invenção dos motores, a gasolina que dominavam o mercado. Sua invenção poderia ter substituído os carros a gasolina, afetando significativamente o futuro da indústria automobilística. Alguns acreditam que a morte de Roper não foi um acidente, mas uma ação orquestrada para eliminar uma ameaça que poderia ter mudado a história do transporte e do combustível. Imagine, uma motocicleta movida a vapor que poderia ter precedido os carros a gasolina, deixando uma indústria de petróleo com um futuro incerto. Aurel Vlaico foi um engenheiro romeno que projetou e pilotou seus próprios aviões. Em 1913, durante um voo experimental para atravessar a cadeia de montanhas Cárpatos, sua aeronave apresentou falhas e caiu, resultando em sua morte. Embora não tenha inventado algo explosivo, Marie Curie revolucionou a ciência ao descobrir os elementos radioativos polônio e rádio, abrindo portas para avanços incríveis na medicina e na física. Na época, os riscos de radiação eram desconhecidos, e ela manipulava esses materiais por anos sem qualquer proteção. Sua dedicação, porém, teve um custo fatal. Em 1934, Curie faleceu devido a doenças causadas pela exposição prolongada à radiação. Mas sua importância vai muito além de sua trágica morte. As descobertas de Curie foram fundamentais para o desenvolvimento da radioterapia, que hoje salva milhões de vidas no tratamento de câncer. Além disso, suas pesquisas ajudaram a dar origem a uma revolução na física nuclear, impulsionando a tecnologia moderna e os avanços em diversas áreas da ciência. Hoje, sua contribuição continua a inspirar cientistas e médicos em todo o mundo. A coragem e a inovação são admiráveis, mas a história prova que testar suas próprias invenções pode ser um risco mortal. A morte foi o preço da inovação. E você, teria coragem de testar suas próprias criações?